Agora, nós vamos falar sobre a área do trapézio. Eu esqueci de colocar ali, mas eu vou escrever aqui para vocês, tá bom? Trapézio. Bom, então vamos falar sobre a área dele. Vejam aqui, eu desenhei o trapézio e alguns elementos para ajudar a gente a enxergar como calcular a área dele. Está bem? Então, aqui tem o nosso trapézio, os vértices dele é M, N, P, Q. Está bem? Aqui fiz a parte do traço, né? Pontilhado aqui para determinar a altura desse trapézio aqui, ó, formando o ângulo aqui de 90 graus, está vendo? Esse pontinho eu chamei de H maiúsculo. E aí, o comprimento, né, NH, eu chamei de Hzinho. E também fiz aqui outro pontilhado, né, como se a gente estivesse dividindo esse trapézio em 2 triângulos, está bem? Então, vamos analisar a área dele. A área do trapézio, ó, vamos olhar primeiro para este triângulo aqui, ó. Este triângulo. Aqui, mais ou menos, né? Olhando para este triângulo, a gente sabe que a área de triângulo é dado por base vezes altura dividido por 2, certo? Mas vamos ver que a base, nesse caso desse triângulo aqui, é o Bzão, certo? Então, aqui é o Bzão. Base é Bzão vezes altura H, né? Dividido por 2. É a área deste triângulo aqui, desse lado, que faz parte desse trapézio. Mas nós temos também o outro triângulo aqui ainda deste trapézio, esse daqui, tá vendo, ó, de azul? Esse daqui, né? Tem esse e o vermelho, não é mesmo? E a área, então, deste triângulozinho aqui também é base vezes altura dividido por 2, não é? Só que a base dele, ó, é Bzinho. Então, Bzinho, altura dividido por 2. Então, a área do meu triângulo vai ser isso, só que aqui vai ser somado, né? Tô somando, vai ser esse triângulo mais o outro triângulo, certo? Então, como que a gente pode melhorar essa escrita? Vejam, o denominador é 2, de ambos os termos, né? Então, é Bzão vezes H dividido por 2, mais Bzinho vezes H dividido por 2. Então, os dois têm um denominador igual. Então, se tem denominador igual, eu posso fazer a soma do numerador normal, né? Então, fazendo a soma do numerador normal, vamos ver, ó. A parte de cima, eu tenho H nesse primeiro termo e H no segundo termo também, certo? Então, eu vou colocar o H em evidência. Daí, então, colocando em evidência, eu vou ter Bzão mais Bzinho, certo? Então, essa é a área do meu trapézio. A área do meu trapézio é dado desta forma, está bem? Nós vamos falar sobre a área do losango, está bem? Aqui eu fiz o desenho dele, a diferença do losango é que ele vai ter uma diagonal muito maior do que uma outra diagonal. Então, a diagonal maior a gente chama de Dzão e a diagonal menor a gente chama de Dzinho, está bem? Então, agora nós vamos calcular a área dele. Olhando para o losango e vendo triângulos, ó, olhando aqui para este triângulo aqui, né? E depois nós vamos olhar para o triângulo de baixo, este daqui. Está bem? Bom, olhando, então, nós temos que a área do losango vai ser dada pela área desse triângulo mais o triângulo de baixo, certo? A área deste triângulo aqui azul vai ser dado por base, a base dele é o Dzão, vezes altura. A altura, a gente sabe que toda a diagonal aqui desse losango se chama Dzinho. Então, como a gente tá pegando só metade, então, daqui até aqui vai ser Dzinho sobre 2, daqui até aqui vai ser Dzinho sobre 2, certo? Então, a área deste triângulo vai ser dada por base vezes altura. A altura dele é Dzinho sobre 2, né? Então, lembre, a área do triângulo é base vezes altura, todo mundo dividido por 2, beleza? Está bem, só que daí, nós ainda temos o outro triângulo, né? De baixo.
que também é dado por base vezes a altura dele. Dzinho sobre 2 dividido por 2, certo? Vejam que este primeiro termo aqui é igualzinho a este, certo? Igualzinho. Quando a gente faz a soma de dois termos iguais, tipo x mais x, nós temos 2x, certo? Aqui foi só para dar exemplo, né? Bom, então vejam, o A vai ser igual a 2 vezes um termo desse daqui, certo? Dzão vezes Dzinho sobre 2, todo mundo dividido por 2. Beleza? Mas vejam que eu estou multiplicando um termo que está sendo dividido por 2, certo? Então, a multiplicação vai cancelar com a divisão, né? Como se eu estivesse simplificando. Então, a área do meu losango vai ser dado por Dzão vezes Dzinho dividido por 2, certo? Que é a mesma coisa que Dzão vezes Dzinho, todo mundo dividido por 2. Está bem? Então, essa é a área do meu losango. Vamos falar sobre a área do círculo. Bom, eu tenho aqui um círculo, né? O que tiver um pontinho no meio, a gente chama ele de central. E a distância que vai dessa parte central até a extremidade, a gente chama de raio. Lembra? A gente já falou mais ou menos sobre ele? Então, a área do meu círculo é dado por π vezes raio ao quadrado. Está bem? Então, essa é a área do círculo. Bom, vamos pensar agora sobre a área da coroa circular. Bom, o que significa isso? Eu tenho um círculo grande e dentro dele um círculo menor. Está bem? Daí, então, eu pego e chamo o raio desse meu círculo pequeno de Rzinho e o raio do meu círculo grande de Rzão. Está bem? Então, nós vamos ter que... Eu quero calcular somente a área da coroa circular, que é essa parte de fora. Certo? Bom, então, o que isso significa? Vamos analisar, ó, se eu tenho aqui uma circunferência grande, né? Se eu tirar uma circunferência que esteja bem pequenininha aqui no meio, né? Então, se eu tenho a maior e tiro a menor, concorda que eu vou ter o que sobrar, né? Entre a menor e a maior? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer, está bem? Então, nós temos que a área da minha circunferência maior é Rzão ao quadrado vezes π, certo? E agora eu vou tirar a área da minha circunferência menor, que é Rzinho ao quadrado sobre π, está bem? Então, daí, vamos aqui simplificar, vemos que o π é comum em ambos os termos, certo? Então, nós vamos deixar ele em evidência. Nós vamos ter, então, que R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Daí, então, essa fica sendo a área da minha coroa circular e aqui a área do círculo, beleza? Então, nós temos ainda também a área do setor circular. O que significa isso? É a área apenas desse pedacinho aqui, ó. Está bem? Então, só desse pedaço. Nós temos aqui que este pedaço forma um ângulo, e aí, geralmente, para ângulo, a gente dá o nome de alfa, está bem? E aqui, com referência a esse círculo, a gente sabe que ele tem um R de raio, beleza? Então, agora a gente quer calcular somente o setor circular, somente essa partezinha aqui. Como que a gente vai fazer? Uma estratégia é identificar que a área total da minha circunferência, a gente já viu, né? Que é πr ao quadrado, certo? Se eu calcular a área total deste círculo, né? É referente ao ângulo de 360, certo? Então, a área com relação ao ângulo. Vou escrever ângulo aqui.
A área com relação ao ângulo, certo? Então, qual seria a área com relação a esse ângulo alfa, que eu não sei qual é, pode ser qualquer ângulo. Então, essa é a relação que nós vamos fazer, está bem? Então, nós vamos ter que a área do meu setor circular vai ser igual, então, a alfa vezes πr ao quadrado dividido por 360, está bem? Então, essa vai ser dada a área do meu setor circular, né? Para descobrir, então, eu preciso ter o raio e a medida desse ângulo, tá bem?